que você quer ser quando crescer? Eu quero ser uma veterinária de animais, porque eu gosto de veterinário. Eu vou cuidar de animais que estão feridos e que precisam de ajuda para viver. Se alguém estiver doente, é só me avisar. Se alguém não estiver doente, não precisa me avisar. Bem, eu quero ser médico de crianças, porque minha mãe é, e eu quero ser que nem ela. Tem uma história que é bem legal, que está no livro do Stephen Ashmanovich, que ele diz assim: as crianças iniciam a sua vida escolar com uma cartela enorme de lápis de cor, canetinha, giz de cera, assim, tudo colorido e tal. E eles vão pintando, desenhando o mundo, rabiscando e tal. E com o passar dos anos, é óbvio, eles vão deixando todas essas cores de lado e eles acabam, às vezes, a faculdade com uma Helles caneta Bic, né? Isso quando não pede emprestado para um amigo, porque assim, nossa, alguém tem uma caneta? Então, isso vai mostrando quanto você também já foi, sabe, deixando de lado, né? Então, quando você é criança, tem tanta coisa, né, ao seu redor e tantas coisas que você pode manifestar a sua expressão e tal. E você vai crescendo e aí você vai limitando, aí você fala assim, olha, só pode ser, eu só tenho esse caminho aqui para me manifestar, né? Outro eu já não conseguiria. Então, é mais ou menos como essa coisa, né? Essa cartela de cores e essa única caneta que você acaba a sua faculdade. E é muito triste de ver assim. Eu gostaria que os alunos acabassem aquarelados assim de cores, mas... Teórico Loris Malaguzzi, ele vai falar, ele tem até um poema bem clássico, bem conhecido, que se chama As 100 Linguagens. E ele diz que a criança tem 100 linguagens, mas que a escola vai exercendo, de certa maneira, esta ação sobre as crianças de tal forma que ela termina com 100 linguagens com S, né? E, na verdade, ele fala de uma linguagem. Não que ele tenha contabilizado 100, isso é uma metáfora para falar dessas imensas possibilidades que tem e quanto a escola direciona e acaba priorizando poucos. A maioria cobra dos alunos um raciocínio crítico, mas sem dar a menor possibilidade para esse raciocínio existir. Então, se o próprio educador, né, não executa a sua tarefa básica, que deveria ser educar, quem vai dar, né? Você exige uma coisa que você sabe que já está fadada à perdição, né? Não é possível que ele tenha esse raciocínio crítico se a todo momento que ele tenta, né, executá-lo, ele vai ser podado, ele vai ser tolhido, ele vai ser criticado. Tem muitas formas e a gente acaba perdendo muitas possibilidades, muitos talentos, porque a gente, na cultura escolar, prioriza poucos aspectos. Então, a escola que se abre para essa multiplicidade, ou esses pais que se abrem à multiplicidade e criam esses canais expressivos, são bens preciosos. Agora, nenhuma dessas inteligências, ela se constrói a partir do nada. Ela se constrói a partir da leitura que essa criança ou esse jovem está fazendo do mundo. Quando Howard Gardner aponta pelo menos 9 tipos de inteligência, ele também deixa várias outras de lado, né? Então, o que é muito legal para trabalhar em sala de aula é que você vê que existem outros tipos de inteligência e que as pessoas ainda não abordam como uma característica interessante. Eu fico pensando o seguinte, né? Se você fizesse para o Pelé uma prova de gramática, uma prova de ciências, talvez ele não se saísse tão bem. Mas, obviamente, dentro da sinestesia, dentro do raciocínio motor, dentro da rapidez, dentro dessa agilidade toda, não tem como, não tem ninguém que se pareça. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm uma determinada inteligência, uma determinada competência, uma habilidade que outras não têm, né? Então, por que isso também não é reconhecido, né? Algumas nasceram para dançar, outras nasceram mesmo para cantar. E por que a gente só cobra, né, raciocínio lógico e linguístico e esse tipo de coisa, né? Eu estudei na Waldorf Steiner por 15 anos, dos meus 13 aos 18.
E foi assim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse estudado lá. Porque a Waldorf, ela tem as suas falhas. Os professores, eles não são, assim, no geral, os melhores. E muita gente fala que tem falta de conteúdo, e eu senti um pouquinho de falta de conteúdo, principalmente no colegial. Mas a Waldorf, ela não forma vestibulandos, por isso que tem essa falta de conteúdo. Porque ela forma um ser humano, você olha todas as suas facetas. Então, o fato de eu ter feito marcenaria, argila, aquarela, jardinagem, junto com matemática, português, aí música, inglês e alemão, isso olha todas as suas facetas. Então você desenvolve como um ser humano completo, não só como uma pessoa que vai fazer uma prova para entrar numa faculdade e depois, 15 anos da sua vida já era. Há uma certa compulsão na contemporaneidade do criativo, da inovação, da criatividade. Isso dá um grau de aceleração muito rápido, como se tudo tivesse que ser imediatamente substituído por outra forma, por outra maneira, etc. E acaba sendo uma ênfase muito mais no produto, então no produto criativo. Então eu penso, quando eu trabalho com criatividade, eu imagino e foco no processo de criação, porque no processo de criação tem esse sujeito que se compromete, que reflete, que traz as suas referências, que dá visibilidade, deixa os rastros de investigação para pensar nesse processo de criação. Que tem muita criança e adolescente que acaba indo para Waldorf porque não se encaixava na escola tradicional, principalmente em colegial. Porque ou é criança que tem déficit de atenção, uma hiperatividade, alguma coisa assim, que não era de ficar sentado numa cadeira olhando para uma lousa. E aí, quando a criança ia para Waldorf, ela se encaixava. Por causa desse jeito diferenciado que tem, esse jeito às vezes mais ativo de aprender, a criança ela é acolhida e ela se encaixa e ela não fica mais uma aberração, ela não fica mais fora do sistema. Eu coordeno um centro de estudos que tem 2 núcleos, um é de formação de professores e o outro é formação contínua de pessoas com mais de 50 anos. Eu ainda brinco, põe entre parênteses, ou menos, né? Mas, enfim, nesse projeto de formação de professores, a gente traz muitos repertórios de várias ordens e perguntamos muitas vezes o que esses professores têm visto, ouvido. Você vê esses professores quase que embotados sob o ponto de vista de estímulos diversos que possam provocar esses processos. Então, todas as práticas formativas, a gente tem trabalhado um pouco com esse caleidoscópio de referências, para que ele possa ir fazendo conexões e percebendo dentro da sua própria história. A gente trabalha muito com narrativas desse próprio professor para ir alargando e ao trazer coisas que ele possa usar para a sala de aula. Tem um texto do Frei Leonardo Boff que ele diz, que se chama Águia que quase virou galinha. E ele fala que, na verdade, muitos nascem águias, mas com o passar do tempo vão se tornando galinhas por conviver nesses espaços, né? De galinheiro, de ciscamilho, de aprender assim, olhar para o chão, olhar para baixo, ao invés de desfrutar, né? Algumas coisas mais arriscadas, porque é claro, né? Você viver como águia é sempre mais arriscado, talvez mais solitário, mas como galinha você tem aqueles mesmos momentos, todo mundo faz tudo igual, todo mundo cisca o chão, tal. Na hora que você faz uma prova em que você tem que reproduzir exatamente o conteúdo aprendido, sem nenhum tipo de associação paralela, eu acho que você vai criando cada vez mais galinhas, né? O que você quer ser quando crescer, Maria Clara? Uma Polly Pocket. Até a próxima, amiguinhas. Tchauzinho. Tchau.